Como é que foi de quando você voltar. chegou aqui com 12 anos, então? Foi assim, eu cheguei, fui pra escola sem falar um A em japonês. Só sabia falar wakaranai. Eu falava wakaranai, wakaranai. E eu aprendi porque o professor pegou um caderno e falou: Ah, Sayuri, vamos estudar então. E fez aquela. Falava para mim escrever o que eu sabia, o que eu não sabia em kanji, que ele ia arrumar com letra vermelha. Foram 2 anos do meu Chugaku Ninense, o Sanense até terminar. Então foi assim que eu aprendi o Nihongo. Aí eu saí com 15 anos, eles queriam que eu fizesse o Coco, eu falei que eu não ia fazer porque eu queria trabalhar, que eu queria dinheiro. Mas dá para você fazer o Coco de noite e trabalhar. Hum. Aí eu falei que não, que eu queria dinheiro integral, eu queria bastante dinheiro. Aí o meu sensei da época falou assim: Não, mas aí você consegue, você trabalha. Aí eu peguei e falei assim: Não, porque eu quero, mas por quê? Porque eu queria ajudar os meus pais também a pagar as dívidas de quando a gente veio. Porque o uniforme da escola que eu estudei era muito caro, né? Porque não foi uma escola normal do governo, teve que ser uma escola, por ser Hokkaido neva muito, para mim ir de a pé não ia aguentar. Uma hora eu ia congelar, né? Tinha acabado de chegar do Brasil, e a única escola perto que tinha, ela era, como fala? Paga. Caramba, chegar direto pra Hokkaido é embaçado, hein? Foi doido. O lugar mais Foi em gelado do março. Japão. Foi em março, mas tinha muita neve ainda. Muita neve. Mas, enfim, aí fui pra escola, saí, comecei a trabalhar, né? Aí trabalhei, depois fui pra Nagando, morei lá em Nagano sozinha, depois meus pais foram pra lá. Ixi, eu tenho uma história muito longa aqui no Japão. Se eu for falar, vocês vão ficar a noite inteira Aí ouvindo. você voltou quando pro Brasil? Você ficou aqui até quando? Você veio com 12 anos, ficou até que idade aqui? Até os meus 21, aí eu conheci meu ex. Agora, 3 anos, quase 4 anos. Aí a gente voltou agora dessa vez. Não, mas dessa vez que você voltou embora pro Brasil, que você Foi começou a pra frequentar a igreja. Isso, igreja? isso. Ah, já tava com 20 e poucos Eu anos. sempre gostei, na verdade, desde pequena, fazer Você catecismo, fez era melhor. catequese, tudo? Fiz, eu fui crismada, tudo, Eu né, também. na católica, mas Hoje em dia você não tá mais na católica, você falou, ou não? não, hoje em dia eu sou evangélica. Que igreja que você é hoje? É Igreja Batista Vida Plena, E por que Batista. mudou? Pode falar isso aí? Posso, não É. tem problema. Não, porque assim, na verdade, quando eu saí do Brasil, eu não sei se vocês acreditam que Deus fala, que Deus dá a promessa, que Deus. Acredito demais. E quando eu era intercessora no Brasil da Católica na época, a gente fazia as reuniões, e eu lembro que ninguém sabia, né, que eu viria para o Japão, que eu não queria falar para ninguém, porque estava doendo muito eu ter que largar os meus amigos lá, né? E eu lembro que eu estava em oração assim, e de repente uma das intercessoras simplesmente falou assim para mim: não precisa ter medo, eu estou com você, diz o Senhor. Aí, e eu falei: nossa, será que é para mim? E eu quieta assim, né? Aí ela veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: Não vai te faltar nada. Eu estou cuidando de tudo. E você não está indo a trabalho, você está indo por um propósito meu, você está indo por uma missão. E aquilo ficou muito, eu recebi muito aquilo para minha vida, sabe? E eu falei: Nossa, né? Então, tipo. Aí eu vim pro Japão, né? Fiquei com aquilo, voltei pro Japão e fiquei um bom tempo afastada da católica, né? Aí até que eu voltei e quando a gente voltou, fui para Kanagawa, onde meus pais estão. Depois a gente foi para Uma, não, Totig. Aí em Totig eu encontrei uma católica, que eu tenho até hoje amizade com o padre Homes, amo demais. E ele me ajudou muito nessa caminhada. E lá eu comecei a ir novamente, mas não era uma vez por mês só na missa. Aí depois a gente mudou para Guma, era o mesmo padre que tomava conta, né? Aí depois eu vim para Nagoya, não achava nada, não era nada com nada, né? E acabei ficando longe, distante, mas assim, eu sempre conversei muito com Deus, assim, eu não ia na igreja, mas a minha intimidade com Deus era como eu não tinha amigos. Então, tipo assim, a minha intimidade com Deus era como eu estou falando com você e com o Vandinho. Hum. E eu escutava Deus falar nitidamente para minhas coisas e eu seguia e dava certo. Tudinho que eu era comandada dava certo, sabe? Então não é religião, né? É o amor de Deus, é a intimidade com o Deus. A gente precisa de uma igreja, lógico, né? Mas enfim, aí até que eu engravidei, né? Eu vim pra Randa, daí aí descobri que estava grávida dele.
ele na verdade tem um problema, né? Ele vai transplante renal, ele tem problema no rim, ele nasceu com insuficiência renal crônica em fase terminal. Ou seja, o rim não funciona direito, vai precisar de um transplante. Por isso que ele tem estatura baixa, ele é magrinho, pequenininho, porque o rim, ele solta as toxinas, né? Na verdade. E o dele, Tá com quantos anos? ele tem 11 anos. Mas é um milagre de Deus, porque assim, ele... Na verdade, essa doença detecta com 3 meses de gestação. O filho dela tá aqui do lado, viu, galera? Vocês não estão sabendo, tá falando, o filho dela tá ali nos bastidores. Ele tem... Então, geralmente, as doenças descobrem na formação ali, do feto, né? Do bebê até os 3 Nossa, meses. Né? já dá pra saber? Dá para saber. Então, com 3 meses, o bebê já tá formadinho. E por isso que a gente fala, né? Aborto é uma coisa bem complicada, porque você tá matando mesmo. Você tá matando. Você tá sendo um assassino, né? De uma vida, na verdade, né? Mas, enfim. E quando a médica foi olhando com 3, 4, 5... Aqui no Japão é ruim porque em abril eles trocam de médico, né? Nos hospitais. E eu estava indo no Handa Shimin Byoin, né? Porque ele é minha terceira gestação. E eu perdi as 3 gestações. Você E ela... perdeu 3? Uhum. Meu Deus. É difícil, é por isso que eu sei, essas mamães que tentam ter bebê, e eu sei como que é a frustração de não conseguir, a frustração de perder, sabe? Eu sei muito bem essa dor que A ela gente, a gente sente. perdeu um em janeiro, É? esse ano. Dói muito, e a mulher, ela se sente muito culpada por causa disso, né? Como eu me Mas tem sinto. uma causa específica? Porque perder 3, assim, Não, nunca... o meu não tem, o médico fez exames, tudo, não detectou nada, não era doença, não era nada, não. Tá certo os meses, não vai. Foi sempre que dava 2 meses, o coração parava Ah, igual, ou foi igual, era natural, foi assim. igual o nosso. Então, assim, aí o dele, com 7 meses de gestação, a médica saiu daquele hospital. Aí ela falou assim pra mim, ó, seu bebê tá com 7 meses, mas ele tá perfeito, pronto pra nascer. Não que eu tô falando pra ele nascer agora, né? Ainda ela brincou, mas ele tá, assim, perfeito. Ela mostrou tudo pra mim. Na ultrassonografia, assim, ele tava perfeito. Ela falou assim, ela mostrou rim, fígado, tudo, dá pra ver tudo, cérebro, tudo, ela mostrou tudo. 7 meses deu pra ver tudo, assim, perfeito, perfeito. Tá do tamanho que era pra tá. Tá prontinho, agora só amadurecer o pulmãozinho dele pra ele poder nascer. Então aquilo me deu uma, nossa, ai, que bom. Tranquilidade, né? Só que aí foi indo a gestação e acho que ele já tava dando vestígios de que ele queria nascer. Eu comecei a ter contração, não sabia que era contração, porque na verdade eu não tenho nem contração e nem dilatação. Eu não tive. Aí ele nasceu asfixiado. Aí ele nasceu natimorto, na verdade, foi reanimado 2 vezes, e até Nossa. hoje o médico não sabe explicar o porquê que ele tá vivo. Porque crianças que nasceram mais saudáveis do que ele morreram em 2 dias, É Deus. e ele está vivo. Aí ele teve hemorragia cerebral severa, Nossa. ele teve hemorragia cerebral severa, e eu lembro quando a médica me chamou para conversar, ela mostrou, né, o MRI, né, do cérebro dele, porque quando dá essa asfixia, né, a hemorragia, tem hemorragia, né, porque tá perto do cérebro, porque ele tá sofrendo ali dentro, né. Mas É afogamento. é o cordão que enrola no... Não, não é Não, esse caso. estourou a bolsa, né, estoura a Ah, bolsa e engole mecônio, que fala, né, que é o, hum, né, ele mesmo ali dentro, né, ele entra em contato com um monte de bactéria, né. nossa. Aí eu lembro que a médica me chamou para conversar, mostrando o primeiro MRI, nossa, tava, nossa, muito feia, ó, assim, dentro dele. A hemorragia foi severa mesmo, ela falou assim, foi a mais severa que existe, né? Ela falou, ela me explicou, mostrando. Ela falou, aí o segundo MRI parece que estancou, porque ela falou, parece que estancou, né? Parece que parou, né, a hemorragia. Só que eu queria ter a certeza se parou mesmo a hemorragia ou não. Porque se não parou, é uma outra conversa. Se parou, é uma outra conversa também. Ela falou, se parou, se, né, parou a hemorragia, para o corpo, naturalmente, ele tirar todo esse sangue que está aqui, esse coágulo de sangue que está aqui, para limpar o cérebro, sim, naturalmente, leva de 6 meses a 1 ano para começar a limpar. Foi isso que, essa informação que eu tive da Nossa. médica. Eu falei, nossa, ela falou, demora, mas limpa, ela falou, né? Só que ele vai ficar com muita sequela, porque afetou o cérebro todinho dele. Talvez ele não vai andar, talvez ele não vai falar, talvez ele vai ficar vegetando, talvez ele não vai fazer nada.
faz. E eu, ali, crente, elas sabiam que na época eu era católica também, elas sabiam que eu cria em Deus, eu sempre deixando ali nas mãos de Deus. Falei, tudo bem, falei, ela falou assim, eu queria um terceiro MRI, porque ele ia passar para o hospital Diogo daí, aquele Aichi-Shoni, não sei se vocês já ouviram falar, que é um hospital de criança que é muito famoso. É só especializado em criança. Hum, Tudo quanto é tipo de, assim, corpo humano, é lá esse hospital. hum. E ela precisava pra poder passar o laudo certo pro médico, né? Pro nefrologista, que é o médico do rim, né? Que é o especialista. Aí eu falei, não, pode fazer. Ela falou assim, só que o problema é que muitas ondas, né, de coisa dá câncer, né, mais pra frente, né, no futuro. Aí eu peguei e falei pra ela assim, esquece o amanhã a Deus pertence. Falei pra ela, o que tem que fazer, faça hoje. Hoje, vamos viver o hoje. Amanhã, a gente se preocupa com amanhã. Falei pra ela, faça o que tem que ser feito. Aí ela foi e tirou o terceiro, né? Fez o MRI em menos de 4 dias, isso daí. Aí, em menos de 4 dias, foram 3 dias, tinha feito um, aí no terceiro dia ela mandou me chamar. Aí ela mandou me chamar às pressas ainda, porque ela tava assustada, né? Falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Aí ela perguntou pra mim, expliquei de novo pra ela o que tinha acontecido. Não, o que ela tinha me explicado, né? Se estancou ou não estancou. Aí depois ela pegou e, com o olho cheio de lágrimas já, ela falou assim, então. Aí ela mostrou o terceiro MRI, o cérebro dele limpinho. Como se nunca tivesse nada, Ah, que história, velho. nunca tivesse nada. E ela olhou assim e dava pra ver, os dois MRI tava preto, escuro, e o terceiro tava branquinho, como se nunca tivesse tido hemorragia nenhuma. Aí ela olhou assim pra mim, ela falou assim, seu filho é como se nunca tivesse tido hemorragia. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, como assim? Ela falou assim, tá limpinho o cérebro do teu filho. Aí eu peguei, na mesma hora eu ajoelhei ali, agradeci a Deus, né? E eu comecei a chorar, louvando a Deus, obrigada, Senhor, obrigada, né? Aí ela pegou, aí eu peguei, sentei de novo e falei pra ela assim, mas... É que ela já era senhora. Ela peguei e falei pra ela, falei assim, mas... Acontece, né? Isso é normal, né? Aí ela começou a chorar. Ela foi e falou assim, nunca falei minha idade pra ninguém. Ela falou, eu tenho 64 anos e 42 de pediatria. Ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida e nunca ouvi falar disso na minha vida. Nunca. Aí ela pegou, olhou pra mim e falou assim, continua crendo nesse seu Deus que você crê, porque agora até eu creio que ele existe. Aí ela falou assim, eu não sei nem por que teu filho tá vivo, ela falou. Aí ela chorava, ela não conseguiu terminar de falar, a enfermeira-chefe que ficava 24 horas com ele veio, chorando, me abraçou e falou assim, a sua fé é muito sugoi, é muito, eu não sei explicar, ela falou. Ela falou assim, o seu filho teve várias ondas altos e baixos de que ele não ia aguentar. Até hoje a gente não sabe. Até hoje, eu posso falar pra você agora porque eu sei que você é uma mulher de fé. Ela falou, né? Ela falou, até hoje a gente não sabe. A gente olha pro teu filho, a gente não sabe como que ele tá vivo. Não era pra ele estar vivo.